Os fundos imobiliários foram muito castigados no ano passado, mas tem uma classe de fundos imobiliários que se saiu muito bem, principalmente pela alta dos juros no fim do ano. Se você quer saber quais foram os fundos imobiliários que tiveram melhor rendimento em 2021, você está no vídeo certo. Então, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Israel, seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele fechou o ano de 2021 em queda de 2,29%. E isso aconteceu principalmente pela alta dos juros. Quando isso acontece, é comum muitas pessoas migrarem da renda variável para a renda fixa. A gente tem agora uma Selic pagando 9,25% ao ano, que muitas vezes é a rentabilidade que você consegue num fundo imobiliário, que você consegue de dividendos às vezes, quando esse é o seu foco. E a renda fixa tem a vantagem de você não estar tão exposto ao risco quanto na renda variável, ainda que os fundos imobiliários sejam mais estáveis do que as ações. Mas obviamente não são todos os fundos imobiliários que caem quando a gente tem uma Selic alta. A classe de fundos imobiliários que se beneficia muito dos juros altos são os fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Esses certificados, eles basicamente garantem o direito de crédito ao investidor. Por exemplo, vamos supor que uma construtora queira construir um prédio, mas não tem o dinheiro suficiente para fazer isso. Então ela emite esses certificados de recebíveis imobiliários através de uma securitizadora. Então você pode comprar esses certificados e com isso você vai estar dando dinheiro para a construtora, ela vai construir os apartamentos e quando ela vender ou alugar, ela vai devolver esse dinheiro para você com uma rentabilidade em cima disso. Então você está basicamente financiando o setor imobiliário. E dos 20 fundos imobiliários mais rentáveis de 2021, 18 deles eram fundos que investiam em recebíveis imobiliários. E vamos à lista dos 3 fundos imobiliários mais rentáveis de 2021. O primeiro fundo da lista é o fundo KNCR, com uma rentabilidade de 23,63%. E esse fundo imobiliário, apesar dele ter tido uma queda muito grande, com a queda da taxa Selic também, no final do ano, com o aumento da taxa de juros, ele conseguiu se recuperar e terminar até melhor do que ele estava antes dessa queda. E isso porque esse fundo tem contratos pós-fixados que se beneficiam todas as vezes que os juros sobem. O que aparentemente é uma tendência também para esse ano, juros mais altos do que o ano passado. E caso isso aconteça, esse é um fundo que tende a manter essa rentabilidade alta. O segundo fundo imobiliário é o fundo DEVA11, que teve uma rentabilidade de 24,91%. E isso da valorização da ação mais os dividendos. E esse fundo imobiliário teve uma rentabilidade tão grande porque ele tem contratos que são indexados ao IGPM e ao IPCA, que são os índices que medem a inflação. O IPCA, só para você ter uma ideia, no ano passado ele fechou em 10,7%. Então tem uma série de fundos imobiliários e cada um se beneficia em um cenário diferente. Por isso é tão importante a diversificação dos seus investimentos. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre investimentos que você pode fazer para conseguir sempre vencer essa inflação alta. E eu vou deixar esse vídeo como opção lá no final para você poder assistir depois. E voltando aqui, os dividendos desse fundo imobiliário, ele se beneficia com a alta da inflação. Quanto maior a inflação, maior vão ser os dividendos que esse fundo imobiliário vai pagar. Então isso é algo interessante para você saber também, porque pode ser que ao longo desse ano a tendência seja de que a inflação diminua. Então, caso você invista nesse fundo imobiliário, pode ser que você não ganhe os dividendos que ele pagou no ano passado. Então você tem que analisar o cenário como um todo para você entender se vale ou não vale a pena investir no fundo imobiliário. E o número 1 dessa lista é o URPR11, que teve uma valorização
de 43,53% no ano de 2021. Esse fundo imobiliário também tem seus contratos indexados a indicadores de inflação, mas é um fundo imobiliário que seus loteamentos estão principalmente no interior de São Paulo, de Goiás, de Rondônia e também da Paraíba. E o que um dos sócios desse fundo imobiliário comenta é que por eles estarem em locais onde tem pouca concorrência, eles acabam conseguindo uma taxa melhor e por isso conseguem uma rentabilidade melhor. O que não quer dizer que vai continuar acontecendo nos próximos anos. Uma coisa muito importante de se lembrar é que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então a gente tem que estudar o investimento, estudar o cenário, ver o que vai acontecer com toda a loucura que tende a ser as eleições esse ano, para a gente de fato entender onde é mais adequado colocar nosso dinheiro de acordo com os nossos objetivos. Então deu para perceber que independente do cenário, tem locais, tem fundos imobiliários que vão dar uma rentabilidade maior, outros uma rentabilidade menor. Quanto mais a gente estudar e entender sobre investimentos, mais fácil fica a gente tomar essas decisões com segurança e não ficar desesperado cada vez que tem uma queda na rentabilidade. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho e até o próximo vídeo.